A ideia de que o presidente Trump poderia ser controlado por um líder nefasto de um país tão pequeno que mal aparece no mapa, sendo preciso colocar o nome no mar Mediterrâneo por falta de espaço em terra. A única maneira de acreditar em algo assim é se você já se desconectou completamente da nave-mãe da realidade. Eles industrializaram a capacidade de fabricação de mísseis balísticos a tal ponto que seriam capazes de construir 100 mísseis balísticos por mês, e o nosso ritmo de desenvolvimento e fabricação dos mísseis interceptores é de apenas 7 por mês. Não importa o quão boa seja a nossa barreira de defesa antimísseis, ela nunca vai conseguir suportar esse tipo de ataque. É óbvio que estamos lidando com assassinos frios que eles falam sério quando dizem morte à América, morte a Israel. Obrigado por se juntar a nós novamente. Hoje recebo uma convidada especial que alguns de vocês conhecem, Caroline Glick, assessora de assuntos internacionais do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do Estado de Israel. Caroline, obrigado por dedicar seu tempo e se dispor a abordar as questões em pauta. Vamos ao principal. Já se passaram 6 dias desde o início desta guerra. Como você resumiria as coisas até agora? Acho que muitas coisas sobre esta guerra são sem precedentes. Primeiro de tudo, vamos falar sobre as conquistas que já alcançamos, o que já conseguimos. E nós decapitamos a tirania iraniana, os principais líderes, os capangas, os grandes assassinos do regime iraniano, começando pelo Ayatollah Khamenei e seu círculo íntimo. E expandindo, conseguimos encontrar e matar o enviado especial iraniano, ou seja lá qual fosse o cargo, responsável por matar líderes estrangeiros, que estava por trás do plano de tentar assassinar o presidente Donald Trump 2 vezes. Também conseguimos atingir o chefe de operações da Guarda Revolucionária Iraniana no Líbano, ao mesmo tempo em que ainda estamos dizimando o que restou do Hezbollah no Líbano, estamos indo atrás do Irã, a cabeça da cobra, e seu principal. O braço, o Hezbollah, que é uma organização terrorista global que engoliu o Líbano em 2006. Então isso é algo realmente importante. E ao mesmo tempo, enquanto estamos indo atrás da liderança, destruímos grande parte do seu arsenal de mísseis, sua capacidade de construí-los, seus lançadores e também suas instalações nucleares, assim como os Estados Unidos destruíram a maior parte da marinha deles. Então, todas essas são coisas muito importantes para alcançar os objetivos da guerra, que são acabar com a ameaça que o Irã representa para o mundo e criar as condições para que o povo iraniano assuma o controle do seu próprio destino, enfraquecendo o regime o suficiente para que seja seguro para as pessoas saírem às ruas sem serem metralhadas por armas automáticas. Então, essas são conquistas incríveis que conseguimos alcançar em menos de uma semana de guerra. A outra coisa que conseguimos foi uma cooperação total e perfeita com as Forças Armadas dos Estados Unidos, a inteligência dos Estados Unidos, de uma forma que realmente é uma fonte de admiração para quem observa, na verdade, para quem está envolvido, o quão bem nossos militares operam juntos no Irã. É impressionante a linguagem comum que eles encontraram entre operadores e comandantes de todos os níveis. Você disse que estamos há 5, 6 dias nisso. Quero voltar à última quinta-feira. Houve reclamações. Por que estão demorando tanto? Por que estão prolongando isso? Eles estão coordenados entre si e em 2 dias vimos isso. O que mudou de repente? O que os trouxe a este momento? Eles se preparavam para eventos que ocorreram no sábado e os levaram a iniciar a operação. O que aconteceu durante essa preparação? Depois seguimos daí. Uma das principais preocupações era que, com o aumento do aparato militar dos Estados Unidos ao redor do Irã, os iranianos atacassem preventivamente. E o presidente Trump disse outro dia que ficou muito preocupado quando seus negociadores voltaram da terceira rodada de negociações. E ficou absolutamente claro, como o enviado especial Steve Witkoff disse em algumas entrevistas, que os iranianos só estavam enrolando sem intenção de encerrar seus trabalhos nucleares ou de armas nucleares. E eles disseram exatamente isso. E eles disseram isso na cara deles, não com todas as palavras.
Eles deram a eles um rascunho de um acordo que permitiria enriquecer 5 vezes a quantidade de urânio que tinham permissão para enriquecer sob o acordo de Obama de 2015. Então, quero dizer, era uma posição absurda, e estava claro que os iranianos não tinham intenção de encerrar seu programa de armas nucleares e que não estavam agindo de boa fé. Eles estavam apenas ganhando tempo. E então, quando o presidente entendeu o quão absurda era a posição iraniana e realmente o caráter de desprezo dessa posição, que eles achavam que podiam enganar os americanos facilmente. O presidente Trump chegou à conclusão de que havia um perigo real de que os iranianos fossem atacar os Estados Unidos preventivamente. As forças na região e, claro, Israel com seus mísseis. Então ele achou que era necessário agir muito rapidamente. Nós tínhamos a informação de que Khamenei estaria se reunindo com todo o seu círculo de liderança na manhã de sábado. Então, não queríamos desperdiçar essa oportunidade. E assim, houve várias coisas diferentes que se juntaram para forçar a questão até um ponto de decisão. E foi isso que causou tudo. Isso é muito importante porque grande parte da mídia israelense estava criticando ou apoiando ou não apoiando Witkoff e os negociadores e diziam: eles não entendem o que está acontecendo. Os iranianos estão enganando eles. Então eles vieram, representando os Estados Unidos e o presidente, com um interesse genuíno em tentar encontrar uma solução pacífica para isso, mas não eram tolos e perceberam que estavam sendo manipulados. E foi nesse momento que eles passaram essa informação para o presidente e as coisas mudaram a partir daí. Sabe, Steve Witkoff e Jared Kushner são realmente negociadores fantásticos e o presidente Trump é um negociador incrível. E sabe, eles sabem como fechar um acordo. E eles tinham, como o enviado Witkoff disse, muita liberdade de atuação que o presidente tinha dado a eles em termos de flexibilidade na posição americana. Eles aceitariam um acordo se a posição iraniana tivesse credibilidade, mas não tinha. Então, sabe, a ideia era que você reunisse uma enorme armada, como o presidente disse, de forças vindo para o Golfo Pérsico, vindo para o Mar Mediterrâneo, 2 grupos de porta-aviões que se reuniram aqui. Você pergunta, e agora o que farão? Mostrem suas cartas. Os iranianos então mostraram as deles. E as cartas deles eram uma piada e eles estavam enganando os americanos. E também eles estão absolutamente sérios quanto à intenção de realmente alcançar essa capacidade. Isso permitiria que eles cumprissem a missão da Revolução Iraniana, como foi explicada desde 1979 pelo Ayatollah Khomeini: morte à América, morte a Israel. Eles estão totalmente determinados a conseguir isso. E sabe, quando você observa isso à sombra de um massacre quase genocida do povo iraniano pelas mãos das próprias autoridades, há menos de 2 meses é óbvio que estamos lidando com assassinos frios e cruéis. Eles falam sério ao dizer morte à América e Israel e estão desenvolvendo os meios. Outro ponto alarmante é que havia 2 aspectos nisso. Um era que eles industrializaram sua capacidade de fabricação de mísseis balísticos a tal ponto que eles seriam capazes de implantar ou construir 100 mísseis balísticos por mês. E o nosso ritmo de desenvolvimento e fabricação dos mísseis interceptores é de apenas 7 por mês. Então, você entende, a matemática fica de um jeito que, não importa o quão boa seja a nossa proteção, o nosso guarda-chuva de defesa antimísseis, quantas camadas tenhamos, se cobre o território israelense, ou Estados Árabes, ou países da OTAN, ou os Estados Unidos, nunca vai ser capaz de suportar esse tipo de ataque porque os números simplesmente não são suficientes. Você não tem interceptadores suficientes para interceptar todos os mísseis que eles vão lançar. E é só olhar o que aconteceu em Beit Shemesh outro dia. Foi terrível, né? Quer dizer, eles dispararam um míssil, acertou uma sinagoga, 8 pessoas morreram. Por quê? Porque você tem um míssil do tamanho de um ônibus caindo a Mach 8 direto em um prédio e ele simplesmente o destrói, junto com todos os prédios ao redor, causando morte em massa. E isso é só um. Então imagine que você tem 100 deles chegando porque nossas camadas de defesa não estão preparadas para lidar com 500 mísseis chegando por dia. Então era isso que eles estavam construindo, mas por que quereriam um arsenal tão grande de mísseis? Porque quando eles tiverem isso, quem vai atacá-los enquanto eles caminham de forma meio despreocupada em direção à linha de chegada nuclear?
E o que Witkoff disse foi que eles já tinham material físsil suficiente enriquecido a 60% para desenvolver 11, e eles estavam se gabando disso para ele e para Jared Kushner, de que tinham material físsil suficiente enriquecido a 60% para produzir 11 bombas nucleares em uma semana e meia. E eles tinham material físsil suficiente enriquecido a 20% para desenvolver mais, acho que 40 ou 50, não, desculpe, 25 bombas nucleares em um mês e meio. Então, quero dizer, você está falando de um arsenal nuclear massivo nas mãos dessas pessoas que estão lançando mísseis balísticos de qualquer jeito para onde conseguirem, seja em alvos econômicos, militares ou civis, como sinagogas. E você não pode permitir que isso aconteça. Além disso, eles iam pegar toda essa capacidade industrial e transferi-la para o subsolo, para baixo da terra, onde ficaria imune a ataques aéreos. Então, você não pode atacar isso pelo ar. É grande demais para você conseguir se defender. E você se depara com um cenário apocalíptico? Então, todas essas coisas juntas neste momento, além de Khamenei e todos os seus capangas se reunindo em plena luz do dia. Você disse que eles estavam praticamente jogando isso na cara dos americanos. Você acha que a história de como o Ocidente lidou com o Irã mostra que, de certa forma, sempre tentaram apaziguá-los? E vimos o que aconteceu na Europa. E em um momento, quero chegar a esse ponto. Você acha que o que aprenderam com o Ocidente nesses 46 anos os encorajou, tipo, eles podem sair impunes porque ninguém fará nada? Quero dizer, eles deveriam ter aprendido uma lição diferente com o presidente Trump. Quero dizer, o presidente Trump foi o presidente que saiu daquele acordo nuclear maluco do Obama de 2015. E ele foi o presidente que matou a pessoa mais importante deles, o assassino mais importante deles, Qassem Soleimani. E quero dizer, ninguém teria ousado fazer isso. E então ele tomou essas duas ações em seu primeiro mandato. E eu acho que o fato de eles não terem conseguido realmente distinguir entre o presidente Trump, seus antecessores e seu sucessor, no caso de Biden, mostra que eles também são frágeis, que eles não têm a capacidade de realmente internalizar novas informações, que o presidente Trump é um tipo diferente de líder. Ele é um líder que realmente fala sério sobre proteger seu país e colocar a América em primeiro lugar. E ele não vai simplesmente empurrar o problema com a barriga. Isso não vai acontecer sob sua liderança. Ele quer proteger os Estados Unidos da América. Vou falar sobre isso rapidamente, pois ouvimos muitas coisas. Você está me dizendo que o presidente Trump é independente e toma decisões por conta própria? E que não é Israel que tem influência? Estou sendo sarcástico porque essa acusação soa estúpida. Ele é presidente dos Estados Unidos, mas eles têm um relacionamento muito bom. Pode comentar sobre isso? Primeiro, quero dizer, a ideia de que o presidente Trump possa ser controlado por um líder nefasto de um país minúsculo que você nem localiza no mapa. É tão pequeno que você precisa imprimir o nome dele dentro do mar Mediterrâneo, porque não há terra suficiente para caber o nome. Quero dizer, isso é estúpido e é absurdo. E a ideia de que a única maneira de acreditar em algo assim é se você já se desligou da nave-mãe da realidade. E, sabe, infelizmente, há aparentemente muitas pessoas que já fizeram isso, que vivem em algum lugar nos confins das teorias da conspiração, onde o presidente dos Estados Unidos, o líder mais forte que os Estados Unidos tiveram, pelo menos em uma geração, com certeza. Você sabe, de alguma forma ou de outra, é apenas um peão nas mãos de um israelense manipulador de bigode retorcido. Ou um manipulador judeu, para ser mais exata. E eu acho que, sabe, é mais uma doença do que qualquer outra coisa, porque é tão absurdo. O primeiro-ministro de Israel é um grande líder, tenho o privilégio de trabalhar de perto com ele. E às vezes as pessoas são menos próximas de perto do que de longe, não é? Quero dizer, Michael Jackson me vem à mente, por exemplo. Mas quero dizer, o primeiro-ministro de Israel, quanto mais você se aproxima dele, mais você percebe o gigante que ele é. Então eu acho que, sabe, não vamos tirar nada dele dando todo o crédito ao Donald Trump. Quero dizer, esses são dois gigantes da história e é nossa grande sorte que eles estejam juntos neste momento liderando seus países. Quero dizer, o secretário de guerra Pete Hegseth disse ontem, quero dizer, quando ele estava elogiando Israel. E claro, realmente enche o coração de orgulho ouvir esse tipo de palavras do secretário de guerra.
que também é, quero dizer, se você observar o secretário de guerra e sua relação com o Estado-Maior Conjunto e o CENTCOM, você já ouviu muito sobre as relações civis-militares nos Estados Unidos e o que pode dar errado em diferentes governos e situações de guerra aqui? Quero dizer, você vê a cooperação e comunicação extraordinárias que estão sendo realizadas entre a liderança civil e militar nos Estados Unidos. Parece que esse sistema acabou de ser corrigido. E isso também, sabe, os americanos deveriam ficar muito, muito felizes com esse estado de coisas. Eu sei que Israel, como parceiro júnior deles nessa campanha, é algo incrível. E, aliás, vemos comunicações muito, muito boas o tempo todo, em todos os níveis, entre o primeiro-ministro e a nossa liderança de segurança. Então, eu acho, e claro, o ministro da Defesa, Israel Katz. Então, sabe, somos muito abençoados, devemos ser muito gratos pela liderança dos Estados Unidos e pela liderança de Israel. Mas a ideia, acho que um dos problemas que as pessoas têm, pessoas com ideias preconcebidas e talvez preconceitos contra Israel, é que Israel nunca lutou ao lado de outros países. Quero dizer, acho que vi o General Jack Keane, que é um líder militar extraordinário nos Estados Unidos e também correspondente na Fox News, e eu o vi sendo citado, dizendo, sabe, Israel nunca lutou ao lado de ninguém antes, e é uma parceria incrível que estamos vivenciando com o exército israelense. Nós pedimos para eles fazerem o mínimo possível, pois fazemos tudo. Sabemos como fazer e trabalhamos com eles com facilidade. E, sabe, essa é uma experiência nova para nós, trabalhar com um parceiro, e é realmente uma parceria. E a comunicação e o relacionamento entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump é sem precedentes. Sempre tivemos um relacionamento, sempre tivemos uma relação próxima com os Estados Unidos. Eles sempre foram nosso aliado mais importante, nosso amigo mais importante. Nunca tivemos um relacionamento ou aliança tão completa como esta. Agradecemos por isso. Somos muito gratos ao governo Trump e às Forças Armadas dos Estados Unidos neste momento. E realmente, sabe, é motivo de orgulho para este país, porque temos uma geração de guerreiros que estão liderando e lutando em nosso exército e em nossa força aérea, que também temos todos os motivos para nos orgulhar muito de estarmos nessa situação hoje. Acho importante que as pessoas entendam, se puder explicar, que isso não é algo simples em dois níveis, nem uma operação ou guerra comum. Primeiramente, o Irã não é um país atrasado qualquer, é um país muito sofisticado, muito intelectual. Mesmo sendo governado pelos ayatolás, o povo iraniano persa em si está entre os melhores do mundo. Você tem isso. E por outro lado, para Israel, esse não é apenas um país vizinho, fica a 2.000 quilômetros de nós. Isso exige capacidades de 24 horas. Os Estados Unidos vêm do outro lado do mundo para isso. É algo complexo, mas tem sido muito bem sucedido, algo que não podemos dar como garantido. Você pode explicar um pouco mais sobre os detalhes do que está acontecendo? Sabe, eu me lembro de quando, em 2003, eu era uma repórter incorporada à 3ª Divisão de Infantaria no Iraque. E eu me lembro, nós estávamos em uma batalha. Acho que era perto de Bagdá, não consigo mais me lembrar direito. Só me lembro que os iraquianos vinham meio que como o Hamas nessas caminhonetes. Eram Datsuns antigas e tinham metralhadoras calibre .50 nos tetos. E eles atiravam nos veículos de combate Bradley. E então o Bradley só fazia ping, disparava um míssil Javelin que alcançava 3.500 metros de distância e explodia eles. E eu me lembro da primeira vez que vi isso, eu simplesmente comecei a rir. Eles disseram, rindo do quê? Pensaram, é esse Israel maluco. Eu disse, vocês vieram 7.000 quilômetros da América até o Iraque e estão atirando neles a 3.500 pés. Eu venho de Jerusalém e é um incidente internacional quando a gente se move 10 quilômetros ao norte da cidade para Ramallah, porque lá existem esses focos de terror que saem de lá e se explodem nos nossos shoppings. E vocês estão atirando neles a 3.500 metros de distância. Nossas guerras são sempre nas nossas fronteiras ou na Judéia e Samaria, ou seja lá onde for. Quero dizer, é tudo tão perto.
Temos uma medicina militar incrível porque a distância entre a linha de frente e nossos hospitais é tão curta, sabe? E por isso conseguimos salvar tantas vidas de soldados nesta guerra que foram feridos em combate, porque é tipo 40 minutos, né? E no máximo da linha de frente até a sala de cirurgia em alguns dos melhores hospitais do mundo. Então é isso que estamos acostumadas. E aqui vocês veem esses mapas do pequeno e minúsculo Israel e nossos voos indo até o Irã para chegar lá. E é uma experiência completamente diferente para nós. Os americanos estão mais acostumados com isso porque são uma potência global, eles são uma superpotência global e estão acostumadas a projetar seu poder para longe. Devemos lembrar que, com o Irã, todas as distâncias sumiram, pois eles criaram exércitos por procuração ao nosso redor, formando um anel de fogo para nos cercar e tentar nos aniquilar desde 7 de outubro, e estamos lutando uma guerra em 7 frentes contra esse eixo, esse anel de fogo que o Irã construiu com esses exércitos terroristas ao nosso redor. E nos Estados Unidos, você sabe, eles tiveram o 11 de setembro, eles tiveram incursões iranianas em territórios americanos. Como eu disse, 2 tentativas de assassinar o presidente Trump, assassinar o ex-secretário de Estado, o conselheiro de Segurança Nacional e cidadãos americanos que são imigrantes iranianos vivendo na cidade de Nova York. Você tem esquadrões da morte circulando por lá. E claro, você tem tantos agentes iranianos que entraram pela América Latina, nos Estados Unidos ao longo dos anos e na Venezuela e outros estados hostis aos Estados Unidos. Então, quero dizer, sabe, eles têm seus tentáculos desse tipo de povo espalhados por todo o mundo. Fomos um dos primeiros jornalistas a escrever sobre o Hezbollah, que é um proxy do Irã, e sua infiltração nos Estados Unidos através da questão da fronteira aberta. Você foi o primeiro a chamar atenção para isso, foi há mais de 10 anos. Talvez sim. Você observa essas coisas por um tempo e aprende muito. O Irã realmente tinha aspirações globais. Quando eles dizem que queriam destruir todos os infiéis e ter um império islâmico iraniano, eles estavam olhando para a Terra, para o globo, e é algo que as pessoas realmente não entendem. Então, quando você tem esse tipo de regime demoníaco, realmente, e como o presidente Trump corretamente chamou, um regime lunático, você sabe que eles não vão parar por nada. Para continuar com seu terrorismo e morte e tentar industrializá-los, levando-os a uma escala genocida de aniquilação através de arsenais nucleares. Sabe, isso faz o mundo parecer muito menor de qualquer forma, sabe? Então temos isso, e mais ou menos sabemos para onde isso vai. Mas enquanto isso, o primeiro-ministro está lidando com várias coisas, como nosso relacionamento internacional, os acordos de Abraão, o que acontece com Gaza. Não vou entrar na questão da ocupação. O que fazemos com o Hamas agora? Sabemos o que fazer, mas há planos futuros para Gaza. E isso vai acontecer antes do que pensamos. Quais as principais questões e o futuro de Israel? E como o que está acontecendo no momento, eu diria, ajuda não a se encaixar, mas a nos direcionar para eventualmente termos um resultado positivo desses últimos 2 anos e meio? Novamente, acho que eu disse que é a cabeça da cobra. E você se livra desse regime. E talvez seja mais como um polvo, né? Quero dizer, você tem as pernas dele, os tentáculos indo para todo lado porque ele construiu isso, né? E então você se livra da cabeça. O que acontece com as pernas? E isso tem um impacto enorme na situação estratégica aqui. Isso também tem um impacto enorme nas perspectivas de paz na região, porque todo mundo está apavorado com o Irã e tentando apaziguá-los para que não sejam os primeiros a serem atacados, mas sim os últimos. Talvez algo aconteça até lá. E então o Irã foi para cima de todos os países que estavam tentando fazer acordos separados com eles e tentando agradá-los. E todos eles estão sendo atacados porque tudo o que essas pessoas sabem fazer é bombardear. E então eles estão bombardeando a Arábia Saudita, que tinha feito algum tipo de acordo com eles. Eles estão bombardeando o Kuwait. Eles estão bombardeando o Catar, seu aliado árabe mais próximo. Eles estão bombardeando todos esses. Eles bombardearam a Turquia. Eles estão bombardeando todos esses países que realmente não tinham nenhum problema com eles, que eram neutros. E agora eles estão inflamando a região e unificando-a contra eles.
Eles declararam guerra à Europa após a União Europeia classificar a Guarda Revolucionária como organização terrorista 2 semanas antes da guerra começar. E quero dizer, é como morder a mão que te alimenta, sabe? Essas pessoas aparentemente não conseguem fazer nada além de agir com agressividade. E isso faz parte da ideologia xiita, isso faz parte do que é o xismo. E eles querem provocar essa guerra mundial para trazer o Mahdi de volta. No Ocidente tendemos a ignorar isso, mas para eles é algo sério e eles estão absolutamente focados nisso. Quero dizer, eles são fanáticos em sua crença e realmente acreditam nisso. É nisso que eles acreditam sinceramente. É preciso levá-los a sério pelo que dizem e fazem, pois suas ações e palavras são uma só. Então eu acho que, sabe, estamos nos encontrando em um momento extraordinário em que estamos vendo coisas que são sem precedentes. Ninguém sabe você. Às vezes você para por um segundo e olha as fotos das bombas explodindo nas bases da Guarda Revolucionária e nas bases da Basij e bases de mísseis em Teherã. E você para por um segundo e pensa, e por que você está assistindo isso e agora está vendo esse tipo de vídeo no seu feed, sabe, várias vezes por dia? Mas você para por um segundo, pensa sobre isso e diz, o que está acontecendo? Teherã? Sabe, Isfahan, Shiraz, todos esses lugares que eram apenas nomes e que pareciam imunes porque eram tão distantes e tão poderosos. E é incrível. Eu continuo usando essa palavra. Acho que usei ela em uma entrevista ontem, sei lá, provavelmente umas 50 vezes. Eu assisti e pensei, o quê? Você não consegue pensar em outra palavra? Eu uso bíblico. É tão impressionante o que está acontecendo agora. Então, eu só acho que a gente tem que lidar com isso com naturalidade, mas também temos que ser muito gratas por estarmos aqui nesse momento. Trabalhamos muito para chegar aqui, temos que ser muito, muito gratas por, neste momento da história, termos os 2 maiores líderes da nossa vida, o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, à frente dos Estados Unidos e de Israel. E estamos cumprindo nossa promessa a nós mesmas, aos nossos compatriotas e, eu diria, à humanidade, ao proteger o mundo livre. Com certeza. Caroline Glick, Toda Rabá, obrigado por estar aqui conosco. Poderíamos continuar por mais tempo, mas você tem muito o que fazer. Nossos cumprimentos ao primeiro-ministro e nossa gratidão a ele por tudo que tem feito. Talvez tenhamos boas notícias. Obrigado por estar conosco. Muito obrigada.